Os missionários merecem serem cuidados, serem assistidos, porque estão fazendo a obra legítima. Na verdade, eu não os identifico, com exceção de Oriel de Jesus, que tem um comportamento reprovável, segundo muitos pastores, aquele que é de Boston, Estados Unidos, representante dos Gideões. Com exceção de um jovem do Uruguai, filho do zelador das dependências do pavilhão de Camboriú, que conversou comigo, eu não conheço os demais missionários que fazem parte das extensões de Camboriú em outros países, que cuidam de igrejas, mas acredito que são dignos de serem beneficiados pela festa que acontece no mês de abril todo ano. Mas segundo irmãos que congregam lá em Camboriú, falaram para mim que todo mês de abril, todo ano, a festa dos Gideões, faziam a festa com o churrasco do boi e somente os ossos iam para os missionários. E por último, nem os ossos mais estavam indo, segundo pessoas. Um deles, que 3 anos e 3 meses morava pertinho do presidente, e eu estive lá com ele durante 3 vezes que retornei em Camboriú. Os pregadores vitrines, eles todos viram mercenários. Na verdade, eles já começam sendo mercenários para continuarem como mercenários. São gideões mercenários. Repito, eu não estou falando com os missionários legítimos que estão nos campos em outros países. Muitos de seus países nativos que foram abordados para fazer um trabalho para Deus lá. Não me refiro à igreja, que uma boa parte é inocente, nem sabe, nem acredita direito o que rola nos bastidores. Mas eu ouvi e vi que pessoas que usaram o púlpito, usaram o palanque dos gideões missionários, eles simplesmente fizeram publicidade e garantiram o seu lugar na Câmara Federal, por exemplo. É um púlpito muito político. Marco Feliciano sabe bem disso. Homens como Abílio Santana, que não permaneceu um segundo ou um terceiro mandato como deputado, porque era muito bruto, muito arrogante, muito estúpido, não tinha como ninguém suportar. Nem sei como a igreja dele em Salvador suporta tanta arrogância, tanta bobagem. Mas ele não conseguiu. Marco Feliciano é jeitoso. Eu ouvi de Mara Lima e de cantoras e cantores, um monte de pessoas que quando tiveram acesso ao púlpito de Camboriú e conseguiram lograr algum êxito, se candidataram a deputados e ganharam. Porque é um lugar que faz mídia, gera bastante sucesso. Pelo menos é aparência para pessoas. E os mercenários, eles não chegam lá apenas inocentes e depois o dinheiro os corrompe, não. Ao chegar em Camboriú, a orientação era essa. Se você quiser crescer, você vai ter de tirar oferta. Você sabe tirar oferta? Você vai tirar muita oferta, muito dinheiro, e breve estará pregando aqui. Eu ouvi isso. Eu ouvi bastante isso. E não pense que é preciso o presidente ou o vice-presidente falar isso. Tem aquelas pessoas para falarem, é igual uma prefeitura. Você está me entendendo? Então, eu ouvi lá, vários pastores falaram comigo e mostraram como eram as regras. De repente, com o pastor Silmar, com o Egilmar, eu não conheço bem direito a nova geração que assumiu a presidência. Mas lá eles disseram, usaram essa expressão. Tá vendo aquele neguinho ali? Neguinho é a expressão que a pessoa usou, né? Um pretinho que tinha lá. Aquele ali, ó, dormiu por cima desses bancos aqui, ó. Ralou muito. Mas agora
é filhinho de papai aí do presidente. Olha o carrão dele. Olha a esposa dele, a princesinha. Nada na grana, ó, porque tem lábia para arrancar dinheiro. O que é isso? Se não é mercenarismo, se não é corrupção. Agora, repito, se a nova geração não tem o mesmo grau de corrupção, ok. Se os novos presidentes têm outra pegada, ok. Só que havia dois velhos de cabelo branco, senhores, presidentes de igreja, de Minas Gerais e Brasília, que conversaram bastante comigo na fila do almoço lá em Camboriú e falou: a corrupção aqui é muito grande, rola muita grana, porque tem muita gente que vem para cá dizendo que é uma oferta missionária, eu ia dizer mercenária, mas é mercenária, né? E aí não tem como esses homens dizer o que? Não, eu não quero. Não, eles recebem. E o que acontece? Ele quer em troca cantar e pregar e fazer mídia. E o que vai acontecer? Isso é o quê? Isso é uma corrupção. É o que acontece. Tem quem contenha? Não tem como conter. Aí eu pergunto, o pastor Silmar, os presidentes que estão aí, vão conseguir conter a corrupção? Não tem ser humano que consiga conter a corrupção quando há jogos de interesse. Não tem como conter corrupção. E aqueles presidentes de Brasília, Minas Gerais, e tinha um do Espírito Santo, que conversaram comigo sobre corrupção, eles disseram que a corrupção de Camboriú era muito antiga. E falaram também que o órgão de maior corrupção do Brasil, segundo eles, era a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E conversaram homens de cabelo branco das Assembleias de Deus, Ministério Belém, que eu fazia parte também. Até 2014 decidi sair do meio, em comunhão com eles, sem problema com ninguém, apenas renunciei. Porque não queria mais, não me sentia bem, não me sinto bem com os discursos, com a diretoria, com a administração, com a forma que a tesouraria trabalha, com a forma que o presidente da convenção trabalha, o presidente da igreja trabalha, não me sentia mais bem. Se o presidente fosse Jesus, mesmo por extensão, mesmo ele estando no céu, mas os servos dele atendessem e fizessem do jeito que está escrito, dava certo para mim, e dá certo para mim. Então eu tenho de pegar e praticar o que está na escritura com a minha família em casa para tentar fazer certo, porque se não for, é só corrupção e nojeira e frieza. São os discursos falsos. E é um dos discursos, quando se fala de Camboriú, o mais frio que existe para mim é o do Marco Feliciano. Esse homem não é espiritual. Ele não fala espiritualmente, ele só fala para tocar as emoções. Ele só fala coisa humana. Ele é versátil, ele é sapiente para falar coisas humanas. E você vê, de acordo com o assunto que está tratando, a música é mais suave. É igual filme, é um faz de conta, é um ator. Entendeu? Há uma zona lá em Camboriú, e será que a zona acabou? Não. Se o presidente tem um caixa 2, se ele tem direito de meter a mão em algum dinheiro e depois ser acusado por aquilo, também em Camboriú, em qualquer um lugar, está aberto para quem quiser ir para a zona ou não. Eu pergunto, se o púlpito de Camboriú, se tivessem lá homens espirituais suficientes, eu vou dizer suficiente, porque o pai do pastor Wesley, o evangelista, que profetizou para o pastor Reuel e disse: até quando mentirás? A tua máscara vai cair. Sim, ele foi totalmente espiritual. Não foi o que Marco Feliciano concordou que fosse. Pediu ao Wesley que desse um jeito, porque tinha repercutido até nos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? É porque lá tem a Oriel de Jesus, da extensão dos Estados Unidos, onde apoiou e consagrou e deu diploma de bacharel para Marco Feliciano. Não é porque repercutiu nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos tem as coisas deles. A extensão de Camboriú é com Ariel de Jesus. Mas aí aquele homem, o pai do pastor Wesley, que profetizou para o pastor Reuel, é um homem espiritual. Agora, cadê mais homens espirituais que profetizassem para o Abílio Santana e para o Elson de Assis e para o Adeildo Costa e dissessem: olha, estupradores, violentadores de mulheres, seus drogados? Não, cadê?
Se o púlpito é espiritual, por que a multidão de gente do mistério do reteté, porque que centenas de pastores, porque lá no ginásio, pelo menos quando eu fui entrar lá no ginásio, me barraram, não quiseram que eu entrasse, por mais que eu tivesse uma credencial de pastor, eles queriam a credencial da CGADB, que eu não estava com ela na hora. Eu falei, não, eu dou o número, não, eu quero a credencial da CGADB. Só entra pastor aqui no ginásio, é só para pastores, porque senão não cabe, é muita gente que quer entrar. Então aqui vai entrar só pastores com a credencial da CGADB, Convenção Geral. Eu falei, olha, mas eu estou pregando nas igrejas a convite. O pastor Reuel fez a minha agenda, eu estou pregando, eu estou aqui com o crachá de convidado, eu estou aqui. Aí tudo bem, eu consegui entrar lá. Mas então, um lugar que é só pastores, por que não viram? Inclusive o pastor Massinho, que esteve lá pregando em Camboriú, ele pregando para o Abílio Santana e o Abílio Santana simulando um choro e dizendo que você está passando é só por causa do evangelho. Que evangelho? O que ele estava passando é por causa de corrupção, de problemas. Por que não profetizou sobre ele? Homem, saia da zona, mas dizer que é por causa de evangelho. Cadê o altar? É um altar? Não é um altar, gente, é um palco de encenação. Não, mas o pastor que chegou agora resolve o problema. Nem Deus resolve o problema. Ah, mas a igreja está orando para Deus resolver. Mas não vai resolver. Aqui no Ceará também, um presidente que até recentemente estava lá, João Bezerra da Silva, era presidente da convenção, e a irmã Lúcia, a esposa dele, falou para mim que ele chorava e queria que Deus mudasse a convenção, melhorasse, mas não muda. Porque se fosse de Deus, se fosse o Criador que estivesse no comando, se fosse Jesus que tivesse, mudava, mas não é. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu pergunto, Jesus conseguiu mudar o comportamento dos fariseus? Conseguiu? Jesus conseguiu mudar o comportamento de Anás e Caifás, o genro e o sogro? Ele conseguiu mudar? Não, não mudou. Ele foi morto, mas o plano era esse, dar a vida para salvar. Mas os dois se mancomunaram e instigaram o povo que gritaram, que diziam, Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, que espalhava palmas no caminho e aplaudiam Jesus, gritaram, crucifica, crucifica, instigado por Anás e Caifás. Foi isso que aconteceu. E Jesus revelou tudo sobre eles em Mateus 23. Chamou eles de raça de víboras, chamou eles de sepulcros caiados, que engole um camelo e se engasga com um mosquito, que tem uma trava no olho e quer tirar o cisco do olho do outro, cego guiando o cego, filho daqueles que mataram os profetas, enchendo, pois, a medida dos pais, raça de víboras, como escaparei. Jesus falou e xingou, escrachou, falou tudo. O que mudou? Não mudou nada, eles endureceram mais o coração. É isso que acontece. Agora, aí eu pergunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus se tornou presidente daquela igreja dos fariseus? Não, ele não era presidente daquela igreja. Ele não era pastor daquela igreja. E as duas vezes que entrou lá, tentaram assassiná-lo. Uma das vezes, tentaram apedrejá-lo, ele escapou. A segunda vez, tentaram jogá-lo pela janela. Então é ele que está presidindo Camboriú? Não é Satanás que está presidindo. E a multidão de pessoas que está lá, eu não culpo eles. De uma certa forma, eles têm culpa. Eles estão vendo que a coisa não é da forma que é. Mas basta dar um grito, como o Elson de Assis, drogado, dizia, e como o Adeildo Costa, drogado, fazia tu. E como o Miguel Oliveira está fazendo tu por aí, e as pessoas acham que é de Deus também. Então por que o Massinho não disse, homem, Abílio, saia daquela zona lá, você e aqueles outros lá e tal, né? Se converte, diacho. Não, porque a bagagem que o Massinho tinha, o pastor do Miguel, era profetizar. Cada um usa o que tem, não é? Então é isso aí. O fogo que acontece lá em Camboriú é fogo de palha. É fogo de palha, porque eu duvido que se alguém chegar lá para pregar o verdadeiro evangelho, quem é que vai dizer, pai, tem uma fila de gente enorme aqui, que chega dando oferta, dando dinheiro, e é difícil botar para pregar, que é muita gente se acotovelando para pregar. Agora vem um cara aí, metido a santinho, justinho, falando a Bíblia, nós vamos botar ele para pregar por quê? Se tem uma fila enorme. Não vai fazer. E isso é corrupção. Porque não é lugar, não, é porque Deus inspirou essa pessoa aqui, esse aqui, eu tenho a direção de Deus de botá-lo para pregar. Não. Tem uma fila de gente querendo pregar e com oferta.
Mesmo que não diga, eu estou pagando para pregar. O próprio Abílio Santana fala em um vídeo que pagou 50 mil para deixar o filho Misael Santana pregar lá. Para pregar, teve de pagar 50 mil. Ele e uma cantora para cantar. Ele mesmo fala em um vídeo, você procura, que está aí na internet. E isso, que eu entenda, não foi... Não sei se foi ainda na época do pastor Cizinho Bernardino e Reuel, que ele era pregador de Gideões, então por que pagaria para o filho? Ou foi depois que saiu o pastor Cizinho Bernardino ou Reuel? Não importa. Mas eu sei que ele fala isso aí. Então, quando as pessoas pagam caro, ou quando se macomunam para pregar, aí vai achar que essa zoada, esse barulho todo é de Deus? Se não foi Deus que introduziu lá, se foi um conchavo, se foi um negócio para pregar, então vai ser fogo de Deus? É fogo estranho, é fogo de palha, é o que eu vejo. Eu estava lá, eu ouvi o Elson de Assis pregando uma vez dizendo: atenção para uma revelação! Hoje eu estou aqui em cima do púlpito, hoje você está embaixo dando oferta, mas amanhã é você que vai estar aqui em cima. E eu vi tudo aquilo, meu Deus, que fogo de palha, que coisa sem nexo, sem razão, sem, sabe, tudo marketing, tudo uma propaganda, uma coisa nojenta. Aí eu levantei o braço e falei: fala sério? Que diabo de pregação é essa? E segundo pessoas que estavam ali, quando o Elson de Assis ficou pulverizando com a bomba invisível, com o borrifador, aí uma menina falou: falso Espírito Santo está repreendido. E uma multidão de gente fez cair no chão. Para ver como o fogo é de palha, né? Então, pode aparecer vários outros aí gritando, meu irmão, para estar lá, para fazer parte. Não foi Deus, não. Foi Deus. Foi Deus Imar, Deus Uite, Deus Ineide, Deus Dete, Deus Alino. Só não foi o Criador. Porque o negócio não é para ele, entendeu? Se os pregadores falarem a verdade lá em Camboriú, a verdade que liberta as pessoas, eles não pregarão mais. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Eu fui lá e estive pregando em 33 igrejas, começando pela Nova Camboriú, que é de Camboriú, que é da Assembleia de Deus de lá, que era do pastor Cizino, com um pastor chamado Raimundo Nonato, pastor Altão, e tinha um moço lá, um jovem, não lembro o nome dele, se era Wellington. E ele disse que o pastor fechou o olho e falou: o que esse pastor pregou aqui, eu nunca ouvi outro pregando. Porque tudo que ele prega inspirado pelo Espírito. O meu tema era falar sobre amor, dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, a salvação, vida eterna, tribunal de Cristo, o milênio. Era sobre juízo final e principalmente sobre amor, sobre cuidar uns dos outros, repartirem. Para você que pensa: então, deve estar mentindo, dizendo que alguém, pastor Raimundo Nonato falou para o colega dele lá, que não tinha ouvido um pregador pregando lá com a inspiração que eu preguei. E aquele jovem lá do pastor Raimundo Nonato, da Nova Camboriú, me levou até a casa do sogro dele, porque queria ver como o pai ia me usar. E quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, sentado numa cadeira, eu não sei se ele era cadeirante, eu sei que ele estava sentado assim e falou: você, pastor Frank, na hora ele não falou Frank, ele falou depois, você vai comer aqui o pão que o diabo amassou, você vai sofrer aqui, mas Deus vai te usar muito aqui. Eu falei para ele: não, eu não vou comer o pão que o diabo amassou, eu como o pão, comi do pão que amassou o diabo, Jesus, o pão da vida. Eu estou de passagem por aqui. E você já esteve entregue à morte 3 vezes e o Pai te livrou. E a mulher dele gritou: glória a Deus, é verdade. 3 vezes esse homem praticamente morreu, mas Deus livrou a vida dele. Por aí, para você que não acredita, para você acreditar no que eu estou falando aqui. Olha, eu amei o evento de Camboriú, amei muito e desejei muito estar lá. Quando eu vi a pregação de Gilvan Rodrigues, quando eu vi as pregações principalmente de Napoleão Falcão, eu ficava muito empolgado, com vontade de estar lá. Agora, eu não sabia, porque primeiro eu vi Napoleão pregando lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, onde eu morei, estado aqui vizinho, com o pastor Martim Alves da Silva, e ele estava com um lençol lá.
E aí ele disse que a oferta era missionária, daria para entender que seria para Gideões. Mas segundo os pastores de Gideões, as ofertas eram para o pregador repartir junto com o líder da igreja. E o pastor Napoleão tirou o relógio e disse assim, tá aqui, eu vou começar dando a minha oferta para as pessoas também, e o pessoal ofertou muito ali. Depois eu soube que não era para os Gideões. Então você vê a corrupção. Isso antes de eu ouvir as próprias pregações de Camboriú que Napoleão pregava. Eu amava tanto aquilo e depois, anos mais tarde, desejei estar lá. E quando eu estive lá, me decepcionei. E sei de fato, o homem é falho, eu não estou falando de falha de homem. Todas as pessoas que eu conheço, começando por mim mesmo, são pessoas que falham, que erram. Eu sei disso, eu não olho para isso. Agora eu olho que a obra do Criador, ela deve ser feita. E em muitos dos casos estão fazendo um mundo de coisas e não é a obra do Criador. A obra do Criador está abandonada, principalmente porque a obra do Criador é partir o pão da vida que é Jesus e o pão físico para as pessoas. E muita gente está passando fome, mesmo nas extensões de Camboriú e outros lugares missionários e outras entidades filantrópicas que é para cuidar de carentes. O pessoal pega o dinheiro e para os carentes não vai quase nada e para os missionários às vezes não vai nada. Estão sofrendo. Quantos missionários do Valdemiro Santiago, que é outro, corrupto, e já foi preso, e já foi acusado de estelionatário, de tanta fraude, de tanto engano, de charlatanismo. E quantos missionários dele, quantas pessoas dirigindo as igrejas dele, ele não consentiu que pagasse nem o aluguel e deixou perder até os prédios por causa da ganância dele. Então, assim, eu tenho coleções de pregações dos Gideões missionários. Agora, quando eu fui perceber e fui ver, era fogo estranho, sabe? Quem estava pregando estava fazendo propaganda, entendeu? Eu recebi o convite através da Araci Miranda, irmã de Davi Miranda, sócia fundadora de lá, que profetizou para mim na rua Conde de Sarzedas, lá na rua da loja dela e na rua da igreja do irmão dela, que era o Davi Miranda, a Igreja Deus e Amor. Em 2008. Ela disse, ei, pregador de Camboriú. E aí quando eu olhei, ela falou, você mesmo, vou falar com você. Uma mulher com um vestido preto, florido, com chapéu na cabeça, uma figura. Me chamou na loja dela, tocou com violão e falou, sou mãe da Sofia Cardoso. É minha filha adotiva, Sofia Cardoso. Já levei ela para Camboriú e levei outros cantores. Vou falar hoje de você para o pastor Cezino, porque Deus me revelou. E eu fui lá. Me apresentei ao pastor Cezino só em 2011 que eu tive direção do Criador. Ela falou em 2008, mas o pai só me deu direção em 2011. E eu fui. Pastor Cezino me recebeu bem, pastor Reuel me recebeu bem, oraram comigo, pastor Cezino orou comigo, sempre com aquele sorriso. E eu de coração aberto, feliz, contente ali. E tive a oportunidade de falar a primeira palavra lá no domingo, está aqui no canal, Abrindo a Mente. Falando nos Gideões, veja lá se eu estava inspirado ou não. Eu falei sorrindo o tempo todo, de feliz, entendeu? Falei sobre o trailer do arrebatamento, todos gostaram. No outro dia eu fui alvo de crítica, se dividiu a família Cezino. Um chegou e beijou meu rosto feliz comigo, o outro chegou e escrachou comigo. Eu te conheço, conheço o teu tipo. Você chegou contando um testemunho falando da família Cezino, né? Eu sei qual é o teu interesse, conheço a tua laia. Eu falei, não. Você não me conhece, eu estou só de passagem por aqui. Então, eu fui pregar lá, continuei pregando lá, mas quando o pai me deu as mensagens e quando eu comecei a bater em maçons, porque havia maçons por lá, e quando eu passei a dizer que as mensagens Sonho de José, de Marco Feliciano, eu não citei os nomes, eu disse que Sonho de José, Promessa Não Cumprida, Mefibosete na Mesa do Rei, Lodebar Nunca Mais, do Abílio Santana, por exemplo, Dia da Vitória, Dia da Virada, Restauração, Restituição, tudo que estavam ali falando de prosperidade não era a verdade. A verdade é que a noiva estava dormindo e era preciso ter azeite na botija e que eram os últimos dias. E falei diversos assuntos. Então, começaram a botar gosto ruim para mim. A coisa começou a mudar. Quando eu fui pregando e dizendo que as mensagens eram outras e não aquelas de prosperidade, começaram a ficar bravos comigo. E a coisa mudou. Então, quando eu preguei a palavra verdadeira e estive pregando em várias igrejas, naquela do pastor Raimundo Nonato, lá
em Jardim Japão com Boné da Guia, lá em Jardim Tatiane com o pastor Davi, em todos os lugares que eu estive pregando, comecei a ser desprezado. Porque ali não era lugar de pregar mensagem de verdade. Era pregar mensagem de oba-oba, de fazer as pessoas darem dinheiro. Essa é a realidade, né? Depois disso, eu lembro, estava havendo no pavilhão, na sede lá, trabalhos, cultos lá, e eu estava na tribuna lá. E aí eu precisei ir até o toalete. Eu precisei sair de lá e deixei a Bíblia em cima na cadeira. E quando eu fui voltar, que tem aquela cercazinha em volta do púlpito, tinha um guarda lá, tinha um vigia lá e falou: ei, não pode mais entrar não, já está lotado lá, não pode mais subir. Eu falei: não, mas eu já estou lá, eu só desci aqui, a minha Bíblia está lá. Ele disse: então eu vou pegar a tua Bíblia. Eu falei: não, a Bíblia está no meu lugar. Ele disse: vou pegar a tua Bíblia. E já pegou a Bíblia e me entregou de volta, não deixou eu subir mais. Lá no palanque, na tribuna do pavilhão. Sim. Por quê? Porque eu estava pregando a verdade. Isso é revoltante. Eu não estava pregando agredindo, eu nem citei os nomes dos pregadores mercenários lá, Marco Feliciano, Abílio Santana, que eram uma nojeira. Nessa época, certamente estava havendo uma zona de prostituição em motéis lá, que estavam cantores, pregadores lá, pegando até cantoras lá que cantou em Camboriú, e até abusando, violentando. Nessa época lá, já havia umas pessoas lá envolvidas, e eu lembro que até durante um momento da tarde ou era da noite, tinha uma fila de gente bem grande assim. Eu perguntei: que fila é essa? É uma fila para pedir autógrafo a Abílio Santana, que vai pregar à noite, estão aqui pedindo autógrafo. Meu Deus do céu! Que ambiente de prostituição espiritual! Que ambiente de idolatria! E foi o que rolou muito ali, viu? Se fosse para falar de tudo isso agora, meu Deus do céu, ia ficar 4 horas aqui esse vídeo. Então deixa eu abreviar aqui. E também, na festa principal, que eu estava atendendo agendas e pregando nas igrejas, e lá na festa no ginásio, um dos cultos lá, que eu fui entrar também, me barraram. E me barraram não é porque eu não tivesse com a credencial da Convenção Geral, não. É porque sabiam que eu estava pregando a verdade, eu agora era uma persona não grata. Não era uma pessoa para estar ali. Aí disseram: a sua credencial está aqui. O seu convite está aqui. Cadê a credencial da CGADB? Eu falei: não está aqui. Então não pode entrar. Eu falei: que é isso? Eu estou com um crachá aqui de convidado. E relutei para entrar. Se o Miguel tentou entrar no ginásio e tentaram impedir, tentaram a mim também. No meu caso, porque eu estava pregando a verdade nas igrejas. Pregando as mensagens dos últimos dias. Principalmente a do amor ao próximo. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o próximo, é mentiroso. E Deus não está com ele. E por último, tentaram me pegar lá no pavilhão também. Como assim? Eu ia passando na rua principal lá do pavilhão da igreja sede. E havia vários homens sentados assim. E tinha um grandinho assim, que parecia um guarda-roupa de 10 portas, e disse: pastor Frank, né, não sei o quê. Eu já havia chamado a atenção, né? E tinha um rapaz tocando umas músicas lá do Chaga Sobrinho, que é um cantor aqui do Rio Grande do Norte. E aí, ele disse assim: pastor Frank, você conhece símbolos maçônicos? Porque já tinha ouvido que eu tinha falado contra a maçonaria. E aí vocês viram que o Cabo da Ciolo passou em 2013 por ter pedido para ajudar as pessoas com oferta lá, no ginásio, e por ter pregado contra a maçonaria. Como o próprio pastor Wesley escrachou com ele, né? Não queria que ele fizesse isso. Então aí eles apontaram para um Peugeot, um carro que tinha lá com um símbolo do Bafomé no paralama do carro, não é paralama, numa parte lá do para-choque do carro, e tinha lá o símbolo do Bafomé, o Deus cara de bode. Eu falei que era o Bafomé. E perguntaram sobre outros símbolos, e depois falaram assim: vai em paz, meu amigo, vai em paz. Falou assim. E eu não fui. Que eu não atendo a macho assim. Quem é educado comigo, eu sou também. Mas eu só atendo ao Criador. Entendeu? Então eu fiquei por lá, aí eu disse: ei, meu amigo, toca aí uma música do Chaga Sobrinho. E aí ele tocou e eu cantei junto com ele. E depois fui. E aí eu estava com um amigo assentado na frente do pavilhão da igreja sede. Ele disse para mim:
Frank do céu, pelo amor de Deus, sai daqui, Frank. Sai, corre, vai lá para a varanda do meu apartamento, sobe, vai para lá. Se esconde, sai daqui rápido. E eu saí rapidão. Quando foi com o tempo, ele chegou lá na porta do apartamento dele e foi: Frank do céu, o que foi que tu fez, Frank? Eu falei: não fiz nada. Frank, chegou um monte de homem, Frank, armados, e disse: cadê o teu amigo que estava aqui contigo? Eu falei: amigo? Eu não tenho amigo. E disse: Frank, eu te neguei na mesma hora. E aí, Frank, homens armados querendo te pegar, Frank. Se você acredita no que eu estou dizendo, amém. Se você não acredita, amém também. E se você vai fazer retaliação ou comentar porque não acredita, vá se lascar, eu não estou nem preocupado com você. Se eu abrir mão de ser pregador de Camboriú, milionário, de estar lá em vitrine, pela verdade, eu vou me preocupar com a sua crítica. Que outra vez que eu falei, teve jumento em forma de gente que veio aqui achar que o que eu estou falando não é verdade. Eu tenho provas e tenho nomes de pessoas. Inclusive, esse mesmo meu amigo, que eu não vou citar o nome para proteger a integridade dele, porque ele pediu. Eu estava com ele lá em frente a um alpendre de uma loja, um lugar lá, sentado com ele depois de uma vigília lá. E veio um cara, um negão lá, um pretinho lá, ele veio com o farol, botou o farol da moto na cara da gente, abriu o terno e mostrou o 38 aqui, falou assim: estão fazendo o que aí? E eu falei: estamos falando aqui da vigília. Falou assim: eu sou o Marcão, eu sou o guarda pessoal do pastor Reuel, eu sou o Marcão. Falou assim, com o revólver aqui do lado. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Eu já mencionei isso aqui no outro vídeo. Então, pois é, tentaram me pegar. Olha, o Napoleão foi um dos primeiros mercenários de lá. E eu admirava muito, achava muita inspiração de Napoleão. Eu lembro que eu tinha no seminário um professor chamado Maia, e ele até dizia assim: rapaz, Napoleão só tem a zoada. Eu dizia: que é isso, rapaz? Ele é muito inspirado e tudo. E eu sempre acreditei. Eu tenho muita fita de Napoleão. Eu tenho muito vídeo de Napoleão. Mas quando eu estive lá em Camboriú em 2011, e eu perguntei assim: quem foi que começou com esse modelo de tirar oferta em lençol e de pregar prosperidade? E os pastores disseram: foi Napoleão. Aí eu lembrei que lá em Mossoró ele pegou o lençol. Vocês estão me entendendo? Então, para mim, o cara que para mim era o cara de oração, que orava o tempo todo, que era Napoleão, o cara mais inspirado, mais cheio do Espírito para mim, usava o lençol, meus irmãos. Imagina os demais. Agora tem algum gritando aí: acha que é poder de Deus? Que é poder do Espírito? Não é. Não é. Aí você vê homens, né, como eu via Napoleão. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, o cordeiro pascual. Em Levítico, é o sumo sacerdote. Em Números, é a nuvem de glória. Em Deuteronômio, profeta semelhante a Moisés. Em Josué, capitão da nossa salvação. Em Juízes, juiz e legislador. Aí eu ouvia: meu Deus, que maravilha! Mas andava com lençol, pegando dinheiro. Ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei: eu acho que eu te conheço. Ele disse: sou eu, pastor. Eu falei: quem? Eu falei: eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim: meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora. Eu me vi com 15 anos de idade. Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos. Precisa de ajuda. Precisa de oração. Precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio.
Porque é isso que fizeram com ele. E estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele: o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso, né? Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele: Miguel, existe dois tipos de fama: a boa fama e a má fama. Ambas são fama. Porque ele é uma criança, todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto. Aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola, estude. Segundo conselho que eu dei para ele: quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história. E mesmo tendo história, eu ainda sofro. Quando ministro aqui no Gideões, a manhã missionária, com muito orgulho e muita honra, há mais de 15 anos a manhã missionária sou eu que faço. Mas o senhor não sabe o que eu passo quando termina a oferta. As pessoas me xingando, as pessoas me chamando de tudo quanto é. Mas eu tenho estrutura. Eu sou um homem de 50 anos, ele é um menino de 15. Eu atendi em Brasília semana passada uma mãe na Comissão de Direitos Humanos que a filha dela de 13 anos se suicidou por causa de internet, por causa de bullying. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar a Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor, o pai não é crente. A mãe está com câncer faz 5 anos. E a única irmã que ele tem é feiticeira. Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele. Terceiro conselho que eu dei para ele: se for em alguma igreja pregar, se te convidarem e te aceitarem não ministrando oferta, não deixe que ninguém use celular no culto, porque tudo que filmarem vai te dar problema de novo. E a última coisa que eu pedi para ele de coração: mergulha por um tempo, se esconde por um tempo. Por um tempo, deixa a internet esquecer você até aparecer outra coisa. E o futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos. Quem sabe um dia Miguel não vai estar pregando aqui. A igreja diz um amém por isso? É assim que os crentes agem. Marco Feliciano defende Miguel no púlpito de Camboriú. Primeira coisa, uma coisa errada é expulsar o menino e não deixar entrar, seja no pavilhão ou no ginásio. Está errado. Agora, outra coisa também. O principal de Camboriú, Marco Feliciano, imediatamente apoiou o menino em público, deu todo o apoio lá também. Não pareceria errado também? Porque ele vai falar, então põe uma musicazinha bem comovente, e aí ele começa a falar para ser humano, como um filósofo vai falando sobre seres humanos, sobre o menino, e faz aquela apologia. Mas vocês não sabem a apologia política que ficou ali depois que ele falou. Porque tudo é um conchavo, tudo é algo desse tipo. Marco Feliciano é macaco velho. Ele até falou que depois das ofertas sofre muitas críticas. Eu sei quais são as críticas, porque eu sei como é que funciona, entendeu? Então é o seguinte, de uma certa forma foi até bom. Eu não sei se foi encenado. Não vamos deixar o menino entrar aqui e vamos pagar de santinhos, de bonzinhos, né? Estava acontecendo coisas horríveis em Camboriú em 2011, coisas horríveis. Mas aí de repente o pastor Reuel disse: olha, nós vamos tirar o fundo da música do Yanni, porque soubemos que esse fundo musical é negro. Quando ele estava tocando, fazendo a música, havia um bruxo fazendo bruxaria no Taj Mahal, na Índia. E então nós vamos tirar esse fundo musical, quer dizer, tirar uma fumacinha que estava ali acontecendo, quando outras coisas estavam acontecendo, né? É igual aquela lança do samurai, que tem uma flanela na ponta, e ele mexe com a ponta da lança para a flanela iludir e poder lancetear a pessoa. Então, parece uma coisa orquestrada, né? Primeiro,
Vamos humilhar o menino, tirar ele da força. Ninguém nunca fez isso com pastor nenhum, vai fazer com um menino de 15 anos, né? E fizeram, pegaram pelos braços, tiraram de lá. Então, fazendo isso, estão criando um problema, não é? E agora o que o menino faz? O menino vai divulgar o problema. Vai dizer, eu fui agredido, eu fui tirado. E agora a solução do problema. O Marco Feliciano. O menino pediu apoio ao Marco Feliciano. O Marco Feliciano agora dá uma palavra pelo menino em público. Vocês estão me entendendo? Chama-se regra de 3. Cria o problema, divulga o problema, resolve o problema. Se você não entender agora, depois você pode entender melhor. Eu não tenho muito tempo para falar mais, senão o vídeo fica gigante. Então, agora, o Miguel procura o Marco Feliciano aconselha o menino. E ele diz assim, um menino assim desse tamanho, chegou, você talvez não me conheça direito. Aí ele diz, The King the Power. É interessante, né? Interessante que na hora que o Marco Feliciano fala isso, The King the Power, está simplesmente legitimando uma campanha publicitária de uma marca, de um boné, que o pastor Marcos Lima já estava confeccionando, trabalhando para fazer o representante publicitário do Miguel já, para lançar uma marca de boné, The King, do Miguel, uma marca de boné. E agora, na hora que Marco Feliciano usa essa expressão, The King the Power, está agora publicando para milhares de pessoas e agora está transmitindo de 40 a 200 mil líderes automaticamente a marca do boné The King the Power. Vocês estão me entendendo um pouco? Propaganda, viu? Propaganda. Por mais que tivesse de The King the Power, mas dissesse assim, Miguel, eu vou dar a palavra por você, mas não vou falar isso não, porque isso aí já é uma campanha, né? Não vou falar isso. O Marco Feliciano disse assim, quando eu vi aquele menino, eu me vi, com 15 anos pregando, sim. Você se vê mesmo nele, ele se vê em você. Primeiro, ele se inspira em você. E você vê que ele é a mesma coisa de você. Mercenário, somente isso. Porque quando você chegou em Camboriú, você não foi aceito pela sua pregação. Você foi aceito pela lábia que você tem para arrancar dinheiro das pessoas. É por isso que criticam você ainda quando você tira oferta, porque você é o melhor para tirar oferta. Pessoalmente não tenho nada contra você, meus ataques não são pessoais e não estou atacando de fato, estou falando a verdade de uma pessoa pública que tem uma vida pública e todo mundo conhece, estou apenas abrindo a mente das pessoas. E se isso foi errado, o primeiro errado foi Jesus. Abrir a mente das pessoas concernente a escribas e fariseus e saduceus em Mateus 23 e falar tudo sobre eles como se fossem ataques pessoais, mas na verdade ele estava zelando pela verdadeira palavra do Criador. É o que eu faço também. Então é o mesmo segmento. Quem era Marco Feliciano com 15 anos? Um garoto esperto que queria pregar o evangelho, mas para ter sucesso, uma das duas, ou ia ralar muito, sofrer e ficar fora da mídia, ou então para ficar na mídia ter de entrar na corrupção. Entrou na corrupção. Eu também tive a chance ou ficar anônimo sofrendo, ou então para estar na mídia e entrar na corrupção. Escolhi ficar anônimo sofrendo. Estou aqui. Não fiquei na corrupção. A escolha de qualquer um. Agora, seja aqui, eu levo a alfinetada, seja lá, leva a alfinetada e é multiplicada, porque quem está na mídia é assim mesmo, né? É bombardeado. É bombardeado. Então, eu não vou nem falar mais sobre a questão dele se ver com 15 anos e tal. Não vou, aí tem pano para manga. É um assunto vasto. Não vou entrar nem mais nisso. O Marco Feliciano disse assim, talvez eu tenha sobrevivido porque não tinha mídia como agora e tal. Na verdade, você sobreviveu porque havia corrupção, como tem agora, muito mais. Porque foi através de tirar oferta de onde nem tinha. Porque lá na África, na extensão, quando você foi tirar e não tinha dinheiro, pediu que desse nem que fosse banana verde, que é porque a oferta é uma semente. Não tem isso na Bíblia. A semente é a palavra de Deus e é para a vida eterna, é para a salvação. Não tem nada a ver com lucro. E então você sobreviveu e o Miguel vai sobreviver com algo chamado corrupção. Porque é o que dá sucesso, é o que dá status, é o que faz a pessoa famosa. O Marco Feliciano deu um conselho e disse, tem dois tipos de fama, a fama boa e a fama ruim. Sim, e essas duas o Miguel tem, o Marco Feliciano tem, todos os da mídia, esses grandões, passa a ter. Porque por mais que seja honesto, só consegue se projetar em nível nacional e internacional pela corrupção, porque o mundo jaz no maligno e é assim. Ou serve a Deus ou a Mamon. Essa é a realidade, não tem outra.
A gente quer, mas não tem como mudar. Então, é muito simples. O Marco Feliciano era jovem, chegou a apresentar as fitas de pregação dele para algum pastor, o pastor pegou e jogou no balde do lixo. Mas aí quando ele se propôs a tirar oferta, e foi bom e tirou bastante oferta, todo mundo se alegrou. Assim também se alegraram com o Miguel Oliveira, que ele é bom de arrancar grana, arrancar dinheiro, e os cães gulosos ficam contentes. Porque quem estava na frente de Israel eram cães gulosos, eram escribas e fariseus. E quem está hoje na frente das igrejas por aí são cães gulosos também. A exceção é muito rara, e os que são exceção, ou está na malha da corrupção, ou então fica sem nada, sai fora. Só tem essa é a realidade. Aí o seguinte, o Marco Feliciano disse, Miguel precisa de pessoas não que o transformem em negócio. Cara, mas o Marco Feliciano não foi transformado em negócio também? Ele foi para Camboriú e se ele não fosse bom de tirar oferta e ir nas extensões de Camboriú com o pastor Cisino arrancando oferta de todo mundo, se não fosse assim ele não ficaria sendo pregador vitrine? Não ficaria. Então o Miguel também, que ansiava chegar em Camboriú e posteriormente, próximo ano, possivelmente ele vai estar pregando lá, é negócio. E o que o Marco Feliciano está falando do Miguel também na tribuna dos Gideões é negócio. Isso aí é tudo negócio. Tá entendendo? Se for para então o Miguel não está com pessoas que façam dele negócio, a primeira coisa é ficar longe de Marco Feliciano, é ficar longe de Camboriú, porque são gideões mercenários, é negócio, e se não for com negócio não funciona. A igreja do século XXI que está aí, ela funciona através de mamão. Se tirar o dinheiro, ninguém trabalha. Se tirar dinheiro, Edir Macedo não trabalha, Valdemiro Sandiabo não trabalha, Sila Malafaia não trabalha, o Leonardo Salles não trabalha, a Camila Barros não trabalha, Vitória Souza não prega mais, Miguel não prega mais, ninguém prega mais. Ninguém vai pregar, entendeu? Porque assim, essa coisa de você renunciar ao que você tem, pegar a sua lanchonetezinha que o jovem de 16 anos fez isso, pegou a lanchonete, pegou o circo, que ele era artista de circo, desmontou o circo que era dele, desmontou o circo e parou de fazer os desenhos, que vendia os desenhos, que era eu com 16 anos, para ir evangelizar sem nada. Isso aí a maioria das pessoas não vão fazer, não tem futuro aqui na Terra, não tem. E para o Miguel ter futuro, é preciso fechar com bases como essa aí dos Gideões, que é negócio para todo mundo, entendeu? Inclusive, eu queria chegar nos Gideões depois de sofrer quase 10 anos pregando sem cobrar cachê. E porque não cobrava cachê, muitos diziam que tinha ficado sem nada porque tinha pago 5 mil para um, 1.000 para outro, e não tinha sobrado nada para mim, que não tinha feito um contrato, e que fosse 30 dias depois para receber. Então eu pensava, dizia, quando eu for a Camboriú, possivelmente eu pregando lá, eu vou ficar com uma agenda cheia, eu vou parar de sofrer, porque eu não vou cobrar, mas ainda assim vão me considerar e me dar uma oferta, porque eu sou um pregador dos Gideões. Mas aí eu estraguei tudo. Eu fui ficar falando a verdade contra a mentira. E quem fala a verdade vai receber recompensa de Jesus e do Criador, mas não de homens na terra. Verdade aqui, tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo, mas aqui sim, quem fala a verdade é castigado. Muitos são mortos e no caso do mestre foi crucificado, né? Então, o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque para não sofrer mais. Foi o que Marco Feliciano disse. Ora, como é que não queria? Na hora que os Gideões barrassem ele de entrar, uma multidão de fãs ia ficar com dó dele. Deu um destaque grande. E o maior destaque quem deu foi Marco Feliciano falando a favor dele. Como é que os Gideões não querem que ele tenha destaque se o principal pediu oração por ele? Eu diria, peço oração não só por Miguel, mas pelas pessoas que Miguel estragou, que estão seguindo ele com a falsa doutrina, por outros jovens que estão indo no caminho dele, como já era Vitória Souza, pregando heresia, besteira. E orar por todos os jovens para ter um caminho diferente do Miguel, gente. Não é orar só por um. Tipo assim, essa propaganda é como enterro de famoso. O sepultamento, a cerimônia fúnebre do famoso. Todo dia está morrendo gente, muitas pessoas nem sabem que morreu. Gente tão importante, mas dão ênfase
né, a cerimônia fúnebre daquele que é famoso, né? Tem dó de alguém. É para ter dó de todo mundo, poxa. É para ter dó daqueles que o Miguel arrancou dinheiro, que tirou das necessidades para dar, porque Miguel mentiu, dizendo que era para dar. É um tipo de Macedo, dá ou desce, né? Aquele que pode dar e fazer não faz, até o que tem será tirado, misturando o texto, né? Porque o Tiago disse, aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. E Jesus falou na parábola dos talentos, aquele que tem, mais lhe será dado e terá em abundância, e o que não tem, até o que tem será tirado. Aí Miguel misturou e disse, aquele que pode fazer o bem não faz, até o que tem será tirado. Isso é uma malícia, isso não é coisa de criança nem de inocente não. Isso é usar de artifício, de artimanhas e astúcia para arrancar dinheiro, né? Quantas pessoas que deram oferta para Marco Feliciano, para Napoleão, para pregadores, para Elson de Assis, para outros, que eles induziram criminosamente as pessoas a dar dinheiro, ficaram traumatizados com sentimento de perda, se arrependeram. Quantos chegaram a doar, ganharam na Mega Sena, pegaram foram obrigados pelo líder da Igreja Universal para doar para a igreja, depois se arrependeram e botaram na justiça? Quantos deles foram induzidos a doar apartamentos? Marco Feliciano induzia as pessoas a dar cartão de crédito, aliança, relógio, tudo cartão de crédito com senha, com tudo. Isso é uma loucura. E o Miguel vai no mesmo caminho. Se vocês acham que o Miguel, que teria um acompanhamento de algum pastor por aí ensinando para ele, e que o conselho tutelar com o Ministério Público barraria Miguel, que alguma coisa aconteceria, cara, sinceramente, aumentou agora sim. Ele chegou no lugar certo, ele chegou em Camboriú. E ele já tem um aliado, Marco Feliciano. Marco Feliciano está se projetando para ser senador. E ele ganha, não importa o que ele faça. Pode ter amante, pode ser corrupto, pode fazer o que fizer, ele ganha. Porque ele tem um público enorme de idólatras que não servem a Jesus, mas são apanhados pelas palavras sentimentais dele. Deus quer a sua mudança de vida hoje. Não importa o que você tem passado, o que você tem engolido, o que você tem ouvido, calado. Mas tem o momento da vitória. E Deus vai fazer você sair daqui hoje com a vida mudada. Aí toca um fundozinho musical e aquela coisa toda. Pelo sentimento. Os homens apanham as mulheres como vítimas. Marco Feliciano e outros apanham as pessoas com seus discursos, que não são a palavra do Criador. Ele ganha para senador. E adivinha com quem ele está contando agora para dar um apoio político para ele, para que ele tenha certeza que ganha. Como disse o Zion, do canal Fala Zion. O Miguel. O Miguel arrasta uma multidão. Ele dá um apoio para o Miguel dá um apoio político para ele. Então, o Miguel apoia ele para ser senador, ele apoia o Miguel para próximo ano pregar em Camboriú, gente. Olha aí a jogada, o negócio, Gideões mercenários. Glória ao Deus do dinheiro, glória a Mamon. E aí, Jesus, está recebendo alguma coisa? Nada, né? Não, né? Vai depois olhar para um grupo de gente e dizer, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, ninguém fez nada por mim. Fazia pelo Feliciano, nas ofertas, fazia pelo Vitório Souza, fazia por todos, menos para o pobre e o carente, o anônimo. Eu tenho de orar, não é pelo Miguel não, Miguel já está feito, pelo Marco Feliciano, não. Eu tenho de orar pelos anônimos que não tem mídia, que a mesa está vazia, o prato vazio e não tem quem ajude, sim. Aí eu peço a oração a vocês do canal, orem pelos mendigos, que se isolam num canto, no chão, tentando ficar vivo até o próximo dia, às vezes de estômago vazio, e quantas vezes durante a noite jogam fogo sobre eles, ateiam fogo, jogam água gelada, apedrejam e matam a facãozadas. Ora por eles, não por essas estrelas que estão aí roubando a glória do Criador, porque a casa do Criador não é Gideões, a casa do Criador não é templos. A casa de Deus, trazei todos os dízimos para a minha casa. O que era a casa de Deus? A casa é onde estava o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Era ali. E coordenando a empanadinha de pele de animais, tinha o levita que não guerreava e que não tinha despojos de guerra, não recebia fruto dos roubos de que Israel matava e tirava o que era dos outros. O Deus de Israel da guerra matando criança na barriga e tudo. Eles não participavam dos saques e nem tinham herança. Então eles comiam junto com aquelas pessoas. Essa é a casa de Deus. Eu provo na Escritura que a casa de Deus não é
lugar, covil de salteadores, que disse Jesus. A minha casa é chamada casa de fala, oração, palavra, casa de fala. Foi o que Jesus disse. Minha casa é chamada casa de oração, mas vocês transformaram no covil de mercenários. Entendeu? Concluindo. Aí o Marco Feliciano diz, tem dois tipos de fama, a boa e a má. O Marco Feliciano sempre teve as duas, a boa e a má também, né? Aí, volte para a escola, hipocrisia. Se o Marco Feliciano falasse a verdade, ele perdia todo o status, toda a pose, perdia nas eleições, perdia tudo, mas ia ganhar a vida eterna. Porque é o seguinte, se ele tivesse aconselhado e dissesse assim, olha, quando ele disse assim, ó, volte para a escola, ele já tinha voltado, não precisava nem dar conselho. O conselho tutelar disse que retornasse à escola para não ficar estudando online. Não precisava nem dar esse conselho. Mas isso aí é para mostrar o politicamente correto. Eu estou do lado da lei. A lei que está corrompida, que não há justiça no Brasil, entendeu? Aí se fosse mais verdadeiro, dizia assim, ó, volta para o colégio, porque ninguém pode ir contra as leis, ninguém deve ir agora. Já dizia Michael Jackson, esqueça o que você aprendeu no colégio. O colégio, que é um dos pilares da nova ordem mundial, podemos dizer, do sistema, o colégio, ele não está ensinando a verdade para as pessoas. Está condicionando as pessoas para se tornarem escravos desse regime, desse sistema que tem aqui no Brasil. É conhecida como a pior educação do mundo. Se o Marco Feliciano fosse de fato um servo do Criador e estivesse no caminho, dizia, ó, você passa o tempo que tiver de passar no colégio até 18 anos, porque a lei obriga você a estar lá, senão seus pais podem ser presos ou pagar até 20 salários de multa por você não estar no colégio. Mas faz o seguinte, você já juntou um dinheiro, procure estudar startups, procure estudar algoritmos, que é o que rende dinheiro. Você tem uma cabeça boa, inteligente, né? Procura se especializar na nanotecnologia, em aplicativos para celulares, por exemplo, porque esse ensino aqui do Brasil não vai te levar a lugar nenhum, só te leva para a corrupção. Aqui os empregos do Brasil deixam escravos remunerados e corruptos. Os que são líderes, um advogado não pode fazer justiça, se fizer ele leva bala. Um vereador na Câmara, se ele trabalhar direito, ele leva bala. Como aqui em Xeré morreram 2, foram tentar trabalhar direito. Seja onde for, se trabalhar direito, é morto, igual o presidente Kennedy. Então, faz o seguinte, estude tecnologia, né? Não, mas continue no colégio. Ele já estava no colégio, isso aí é tudo, faz de conta, né? Enfim. Aí ele disse, Marco Feliciano, choveu no molhado. Não deixe nenhum pastor de igreja te usar para tirar oferta. Mas que hipocrisia! Se eu perguntei como foi que Marco Feliciano chegou aqui pregando e fazendo acontecendo, não. A porta que foi aberta para ele aqui foi para ele tirar oferta. Os pastores fizeram ele tirar a oferta, e ele é tão bom de tirar a oferta que aí quiseram ele para pregar. Ele foi com o pastor Cisino em mais de 42 extensões só para tirar ofertas. Ah, Miguel, não deixe nenhum pastor te fazer tirar oferta. Que hipocrisia, cara! É por isso que eu não consigo mais, já faz muitos anos eu não consigo ouvir as pregações de Camboriú. Porque quem está pregando, pagando de santo, de homem de Deus, está envolvido com corrupção, com droga, com mentira, com engano, com apenas grana, ou fazendo ao pé de meia dele, seja quem for. Aí eu não me animo mais, não me sinto bem, gela o coração e as veias da gente. É claro que tem um monte de gente aí que poderia discordar de mim. Agora, antes de discordar, pesquise quem eu sou. Se eu não passei quase 20 anos da minha vida jejuando todo dia, se eu não deixei tudo na adolescência para servir a Deus, se não fui o líder mais novo no Ceará, trabalhando direitinho, ganhando almas e patrimônio aqui, se eu não fui 10 anos itinerante, sem nunca encher um prato de comida, sem nunca olhar para a esposa nem filha de ninguém, sem nunca cobrar nenhum centavo, e se o que eu estou falando é mentira, depois de você checar, constatar, então você pode botar os canhões em minha direção. Pois bem, então, aí o Marco Feliciano disse que tem urubus na internet para detonar com o menino, a vida do garoto. Não, eu vou dizer, não é só na internet não. Eu vou dizer o seguinte, Marco Feliciano. Tem urubus na Câmara Federal, tem urubus no Senado, urubus no Congresso, urubus em Brasília, em Camboriú. Tá cheio de urubus detonando com as vidas, entendeu? Ele diz, a mãe do Miguel está com câncer há 5 anos. Quem disse? Os parentes disseram que ela não tem câncer. E ela, se ela tivesse câncer, ela nunca fez quimioterapia, fisioterapia. Miguel estaria ajudando ela com isso, mas, segundo os parentes, ela não tem câncer. Aí, por último, Marco Feliciano disse, aconselhando Miguel, não deixe usar celular no culto. Você sabe que é impossível. Ainda tem mais outra jogada.
Se for proibido usar celular no culto e alguém conseguir escondido usar, aí é que a publicidade é grande, aí é que o jogo do marketing é maior, entendeu? Aí o Marco Feliciano choveu no molhado de novo e por último disse assim, mergulha por um tempo, se esconde por um tempo até que passe. Sim, o tempo até que venha a próxima festa de Camboriú que ele vai estar pregando, né? Seria isso? Você sabe que estrela não tem como se esconder. Em todo lugar, uma das pontas da estrela vai brilhar. Mas é só para fazer de conta, né? Enquanto isso a musiquinha vai tocando suave, a melodia comovente, não é? Então, ele disse até assim, ó, soltou a palavra mágica. Quem sabe, ele prega aqui. Sim, dessa palavra de Marco Feliciano, quem sabe ele vai estar pregando aqui nos Gideões. São apenas 12 meses para essa palavra se cumprir. É igual a profecia dos Illuminatis e as metas Illuminatis e o jogo de cartas de RPG Illuminati. Já está lá, vai se cumprir. Então tudo isso é o mercenarismo horrível. Se vocês pensam que barraram Miguel, não. Miguel está só começando. E ele falou que ia voltar de uma forma terrível. E realmente ele vai voltar como pregador de Camboriú. E rapidinho, eu não sei a que ano de idade ele possa se candidatar. Ele vai ser político rápido. Eu não falei em uns vídeos anteriores que se ele se inspirava no Marco Feliciano, se inspirava em tirar ofertas e se inspirava, com certeza, em ser um político. E é o que está rolando. E pode estar certo, da mesma forma que Marco Feliciano é a galinha dos ovos de ouros e o toque de Midas, de arrancar dinheiro, Miguel é o próximo da lista. Os Gideões vão lucrar muito com esse menino tirando oferta, porque esse dá nó em pingo d'água e faz bode ajoelhado mergulhar na água. Esse menino é o toque de Midas. Glória ao Deus do dinheiro, glória a Mamon. Para eles, para mim, glória ao Criador que está longe dessa festa, dessas coisas todas, e o que tem aí é fogo de palha. Então, meus queridos, vai dando um like nesse vídeo, compartilha para outras pessoas. O que esse louco está falando aqui pode ser loucura, mas a loucura da vida eterna é bem diferente da loucura do mundo. Mas eles não são loucos, eles são muito espertos e sabem muito bem o que estão fazendo. Inclusive lá em Camboriú, nessa ida do Miguel, ele deu uma mini entrevista e falou, citou vários presidentes, falou que ama política e que também vai se candidatar à política, vai ser político também. Olha só, Gideões mercenários, trabalhando a todo vapor e ninguém percebe o que está acontecendo. É isso, até o próximo vídeo, grande abraço. Eu resolvo aqui, eu dou uma pausa aqui, eu deixo lá enquanto você descansa.